Olá, amigos, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Futebolas. Esse é o nosso programa de conversa de futebol, conversa com os amigos. E aqui estou com ele, o São Paulino mais triste dos últimos 10 anos, o Carlobas. E aí, pessoal, beleza? Só corrigindo aí, são 12 anos, tá? Não é? São 12 anos. Mas tamo aí, tamo junto, bater aquela resenha monstra. Já vamos começar com os dois pés no peito aí, com um assunto bem gostoso aí. E o nosso próximo lindo participante, direto de São aonde? Direto da capital metropolitana Mogi das Cruzes. Maravilha. Vini Wolf, é nóis. Salve, salve, galera. Estamos aí também com o santista mais gordo da última década, quiçá do último século. Missão. Sou eu. Eu ia dizer que eu sou o santista mais gordo desde 1991. Inclusive, o único santista da sala desde 1991. Bom, para você que está chegando agora e está ouvindo a gente pela primeira vez, confesso que você também é uma das primeiras pessoas que está fazendo isso, porque é o nosso primeiro programa. Então, seja bem-vindo, sinta-se em casa. Aqui é para ser um papo descontraído entre amigos. Nós nos conhecemos há vários anos e sempre unimos o futebol a essa nossa amizade. Eu acho que o futebol é a coisa mais importante dentro das coisas menos importantes. Então, a gente vai brincar, a gente vai tirar sarro, a gente vai zoar o time do outro e você vai poder também comentar, mandar mensagem pra gente e quem dirá até participar, né, Carlos? Exatamente, quem dirá até participar. Vamos começar e fazer essa parada dar certo, e só que a gente conta muito com a participação de todos aí. Perfeito. Hoje a gente queria começar, galera, com um tema que fosse atemporal. Algo que não ficasse datado. Para que daqui a, 10 anos, quando a gente estiver estourando de sucesso, esse programa ainda for algo significativo. A nossa ideia de primeiro programa é para falar uma polêmica. O futebol brasileiro está nivelado por baixo? Desde que eu me encontro como um torcedor consciente, eu escuto isso. Não porque o futebol brasileiro é nivelado por baixo. Não porque o nosso futebol está cada vez ficando pior e nenhum time acaba se destacando muito. E a gente vem tendo alguns exemplos das últimas décadas, a gente vem tendo alguns exemplos de times que acabam se destacando no cenário sul-americano, como foi o caso do Flamengo ano passado, que podem ser uma amostra de que, de fato, o nosso futebol está nivelado por baixo. Então, assim, hoje esse vai ser nosso papo, a gente vai começar a conversar a respeito. Lembre-se de também dar sua opinião, de também comentar o que você acha, de também botar lá nos comentários desse vídeo, desse podcast, de quem você concorda, de quem você discorda. Vamos lá, Vini. Pra quem não te conhece, que time que você torce e qual que foi, a sua primeira impressão de futebol? Bom, sou corintiano roxo, fanático e triste no atual momento, né? Porque a zona de rebaixamento é realidade. Eu fico muito triste com uma notícia dessa. Paga teus boletos, parça. Cara, você perguntou qual foi o primeiro noção de futebol que eu tive? Qual é a sua primeira lembrança forte do futebol? Mas no futebol televisionado, você diz? Não, vamos no futebol de açougue, aquele futebol entre açougueiros do bairro e tal, aquele futebol bacana. Porque meu pai jogava futsal e eu cresci indo pra quadra jogar futsal, arrombado. Aí, ó, pode ser essa. E, bom, essa é a minha primeira lembrança de futebol. Cara, mas também teve a lembrança de estádio que eu tenho, que foi a primeira também. Foi um Corinthians e Cruzeiro pela Campeonato Brasileiro, cara. Jogo no Pacaembu, o Corinthians perdeu de 2-0. Lindo, maravilhoso, eu xinguei o juiz. Eu devia ter uns 12 anos. Assistir o Corinthians, hein, gente? Que da hora. E você, Carlão, qual que foi a sua primeira impressão com o futebol? Como que o futebol chegou na sua vida? Então, mano, o meu futebol na minha vida, acredite se quiser, ele chegou da maneira, acho que mais raiz que poderia chegar, né? A do Vini também é raiz, porque ele já chegou jogando, mas eu lembro que eu tinha, meus 5 anos de idade e meus pais, eles tinham uma padaria. E aí os caras tão ligados, né? Final de semana bebia,
Aí via um jogo lá e tal. E era a época do Raí no São Paulo, mano. Então eu pegava e ia pro fundo da padaria fazer uma bolinha de papel. E eu achava que era o Raí, eu ficava chutando. Eu atacava e eu defendia, tá ligado? Era um time completo, solitário lá. E esse foi o meu primeiro contato com futebol. Então, né, já logo com o Raí no São Paulo. Então, o meu primeiro contato com futebol foi esse, já num nível muito alto, né? Eu posso falar que a minha primeira impressão de futebol foi uma vez em 98, eu sou santista, né? E os anos 90 para o torcedor santista foi algo muito ruim, porque foi um período de vacas magras, né? Apesar de ter o time de 95, do Giovani, a gente acabou sendo roubado na final do Brasileiro de 95. Então foi uma década muito ruim para o santista. E eu me consolidei santista durante essa década ruim, né? A minha primeira impressão de futebol foi ver meu pai assistir um jogo do Santos. Ele assistiu um jogo da final da Comebol de 98, e quando eu vi ele gritando que era campeão, aquilo foi me tomando um negócio, e ver a felicidade dele, e acabei ficando feliz também. O futebol é algo que move a vida de muitos brasileiros, de muitas pessoas do mundo inteiro, e inclusive as nossas, né? Mas vamos lá. Assim, vocês têm um pouquinho mais de conhecimento de quem está falando e de quem vai falar sobre esse assunto polêmico. Eu vou começar com a minha opinião. Desde quando eu me entendo como um torcedor consciente, desde meados de 2008, 2007, eu escuto essa frase de que o futebol brasileiro está nivelado por baixo. Muito recorrente. Eu achava a princípio que isso era só uma desculpa porque o time da pessoa estava indo mal, ou então porque determinado time que não era da região, né? Nós somos aqui de São Paulo, nenhum time paulista estava se destacando mais do que o São Paulo na época, enfim. Mas, quer queira, quer não, nós vivemos um certo marasmo de talentos, né? A gente vê que faltam jogadores de um quilate elevado aqui no Brasil. Carlos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Bora. Você, agora que é adepto do dinizismo, né? Você e todo o torcedor São Paulino é adepto do dinizismo, estão aí convivendo com as táticas do Diniz. Qual foi o melhor time do São Paulo dos últimos, 15 anos? Dos últimos 15 anos? Cara, sem dúvida o time de São Paulo de 2005. Sem dúvida. O campeão mundial e tudo lá. Campeão mundial, né? Libertadores e Paulistão. Sem dúvida. E você acha, assim, vendo aquele time de 2005, eu sei que essa pergunta pode parecer idiota, mas eu só quero firmar um ponto. Você acha que há muita diferença entre o São Paulo de 2005 e o São Paulo de 2020? Eu acho que a principal diferença é que... Posso entrar em detalhes? Pode, fica à vontade. Posso? Eu acho que a principal diferença é porque naquela época o futebol italiano estava em alta também. Eu acho que o São Paulo incorporou essa questão do futebol italiano, que naquela época acompanhava muito o Milan e falavam lá que lá o time se formava da defesa para o ataque, não do ataque para a defesa. Então você vê os times italianos com as defesas assim sensacionais, tanto que eles... que sempre foi a característica do futebol italiano, uma defesa mais forte mesmo, né? Então o São Paulo, eu acho que incorporou isso em 2005 e ele jogava com 3 zagueiros, né? 3 bons zagueiros, Lugano, Fabão e, Ed Carlos, esses 3 zagueiros. O Ed Carlos era o piorzinho, mas Lugano e Fabão todo mundo sabe. E dois, tipo assim, volantes sensacionais, Mineiro e Josué. Então, e 2 alas abertos no meio, enfim, o resto do time, todo mundo sabe. Mas falando de defesa, eu acho que esse era o pilar do São Paulo, entendeu? Tomava pouco gol, a defesa também atacava, a bola parada era muito forte e também ataque, né? Era aquele time que usava muito bola na área e tal, né? Sim, e assim, 2 pontas, Júnior, né, pela lateral esquerda, pela ala esquerda, e pela ala direita o Cicinho. Então, assim, então se for comparar com o time de hoje, praticamente todas as posições individualmente ganha e também taticamente ganha. Porque você tinha o Cicinho num lado e hoje você tem o King Naldo, né? Então... Nossa! fica complicado. Realmente,
Não tem nem como colocar na mesma página o Cicinho do Reinaldo, né? Não tem. Até porque o Reinaldo não tem o toque de celular que o Cicinho tem, né, velho? Não era o toque de celular, era a gravadora da caixa postal. Nossa, você ligou para o Cicinho. Mas vocês não entenderam. O cara tem rei no nome já. Ele começa com rei no nome. Exato. Mas só pra esclarecer, o Reinaldo é lateral esquerdo, certo? Esquerdo. E o Cicinho era lateral direito, correto? Tá, você quer o quê? Põe o quê? O Júnior pra comparar com o Reinaldo? Não dá nem pra comparar. Exato. O que eu quis fazer era justamente fazer analogia não de posição, mas em termos de talento. Né, o Cicinho era um baita jogador. Sim. Tanto é que em 2006 ele tinha que estar titular no lugar do Cafu. Mas enfim. E Vinícius, deixa eu te fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Carlos. Dos últimos 15 anos, qual que foi o melhor time do Corinthians? 2012, né, pô? Acho que não tem nem o que comentar. O time que ganhou a Liberta, ganhou a Recopa, ganhou o Mundial. Acho que é injusto não colocar esse time como sendo o melhor. Tivemos time que teve, que contou com o Ronaldo, o Christian jogando muito fazendo a volância do sertanejo, né? Roberto Carlos. Teve o Roberto Carlos. O Roberto Carlos veio também só pra fazer figuração, né? No final de carreira, depois do Anzi, ele tava lá na Rússia, né? Ainda meteu um gol de falta em nós ainda. Mas ele meteu gol olímpico e tudo, né? Mas assim, não foi o Roberto Carlos que todo mundo esperava também, né? Mas aquele time foi o Roberto Carlos da Copa do Mundo, né? E aí até injusto. Eu até gosto desse Corinthians porque ele foi eliminado pelo Tolima, né? Trouxe uma alegria para os outros torcedores. Exatamente. Ô Vini, e a mesma pergunta... Realmente, né? Para você, então, tem que pensar nisso para felicidade, né? Porque o que o Ronaldo fez com o seu Santos não foi honesto. A culpa não foi do meu Santos, a culpa foi do Fábio Costa. E do babaca do Mancini. Enfim, ele era goleiro de que time mesmo? Pois é. O que acontece é o seguinte... A ideia inicial do meu ponto é que não é porque os nossos times hoje estão em uma situação que não é a melhor, que de fato é por isso que a gente fala que o futebol está nivelado por baixo. Tanto o Carlos quanto o Vinícius e eu também, que o melhor Santos que eu vi nos últimos 15 anos, sem dúvida nenhuma foi o de 2010, 2011, naquela transição de campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão de Paulista. Enfim, era aquele time do Santos. Mas se a gente for parar para observar, tanto os três times que a gente está falando eram praticamente o maior expoente do futebol nacional na época. O Corinthians de 2012, o São Paulo de 2005, o Santos de 2010, 2011, eram aqueles times diferentes. Era o Flamengo de 2019. Sim. E a minha pergunta é, esses fenômenos acontecem, esses times surgem porque o nosso futebol tá tão para baixo que quando surge um time muito bom, ele se destaca muito, ou é só tudo mera coincidência? Puta pergunta, cara. Eu fui bem, né? Foi bem. Fui bem, você viu? Cara. Já deixa seu like, eu quero a sua opinião, comenta aí embaixo, a gente vai ler, a gente vai trocar e debater essas ideias. Enquanto o Vinícius e o Carlos vão pensando nessa pergunta maravilhosa que eu fiz, é legal a gente destacar alguns pontos que podem colaborar com essa ideia de que o futebol brasileiro está no nível mais baixo, tá? A média de gols de falta do futebol brasileiro só cai. O Vinícius e o Carlos, eles tinham exímios batedores de falta nos seus times. A gente pode lembrar facilmente aí de Marcelinho Carioca, Rogério Ceni, me ajudem aí, vai, Ricardinho, que batia falta bem pra caramba, enfim. Sim, Raí também. Até o Chicão batia muita falta. Até o Chicão. O Chicão batia falta bem pra caramba. E hoje em dia, a gente vê que uma bola parada até na frente da área, depois da meia-lua ali, bem próximo ao gol, não é tão ameaçador. A gente pode buscar aí o futebol dos anos 90, o futebol do finalzinho dos anos 80 e ainda jogar muito mais nomes nessa roda aí, né? O Neto, jogar Zico, enfim, uma variedade de jogadores. Nos anos 90 a gente tinha Alex, Rivaldo, Djalminha, a gente tinha um monte de jogador que batia falta, isso só no Brasil, de maneira espetacular. Sim. Hoje em dia, a gente pode parar e analisar o seguinte, que desde 2010, o maior jogador brasileiro em atuação é o Neymar, correto? E desde de 2010 pra cá, não tem um brasileiro que bate
uma falta tão bem batida quanto ele. Pergunta, eu vou deixar outra pergunta para você responder aí também. Isso tudo é porque o Neymar é muito diferenciado, o Neymar é absurdamente diferenciado, por isso que ele é o melhor jogador dos últimos 10 anos e o melhor cobrador de falta do Brasil nesses últimos 10 anos, ou é porque realmente a qualidade do nosso futebol tá nivelado por baixo? O que você acha, Vi? Cara, primeiro que eu não acho que desde 2010 que só tem o Neymar batendo falta. O Ceni, nessa época, ainda trabalhava dentro de campo. Sim. O Rogério Ceni, 2010 tinha o Juninho Pernambucano ainda. Cara, se eu pensar um pouquinho mais, eu acho que vocês dois também, vocês vão achar mais nomes que... Não, a gente pode Acho que lembrar o do próprio Vincent quer dizer nova geração, né? o que eu quis dizer é um talento novo. A gente pode contar aí com o Marcos Assunção, o Alex quando voltou da Turquia pra cá. O Marcos Assunção aqui. Mas são esses caras que estavam no final da carreira, né? Estavam acabando a sua carreira ali. O que eu quero, o Carlos entendeu o contraponto que eu tentei trazer. Justamente de demonstrar, um moleque que saiu da base, que bate bem uma falta, que sabe sair bem numa bola parada, que é um jogador diferenciado. Desde 2010, isso é indiscutível, o Neymar é o maior expoente deles. E aí o que eu quero falar? É porque a safra é muito ruim ou porque o Neymar é muito diferenciado? Cara, eu acho que nenhum dos dois pontos. Eu acho que o Neymar, sim, é muito diferenciado. A safra, sim, é ruim. Mas eu acho que é uma questão de não treinamento, cara. Eu acho que é uma questão de dar pouco empenho, de pouca vontade nas bases, focar nesse recurso. Hoje em dia, os times preferem armar uma jogada uma bola na área do que bater pro gol, numa falta. Então, entra assim, pouco do que o Neto diz, que falta talento, falta treinamento, essa molecada perna pra caramba, né, meu irmão? Acaba tendo muito privilégio e acaba não buscando. Você acha que é muito disso? Sim, eu acho que a galera tá muito fácil ganhar dinheiro no futebol de base, né? Você vê aí garotada de 15 a 17 anos já assinando contrato de 50 mil, 100 mil reais por mês. E moleque com essa grana, ele não se empenha em se tornar um jogador completo. Ele simplesmente faz o básico para manter essa renda e já era. O cara não quer se tornar um talento, ele não quer se tornar perdoem a expressão, mas um Cristiano Ronaldo. O cara não quer treinar de forma a esgotar para superar suas próprias barreiras. E você, Carlos, o que você vê? Eu sei que você é um crítico ferrenho do Neymar. Eu, como santista, já te zoei muito por causa dele. Mas o que você vê? Qual que é a tua visão sobre esse assunto? Então, falando de nova geração, eu concordo com tudo que o Vini falou. Inclusive, ele falou muita coisa que eu ia falar. O Neymar, eu não acho ele... Assim, eu acho ele é um craque, ponto. O Neymar é um craque. Só que eu não acho ele tão estratosférico, por exemplo, quanto foi o Ronaldinho Gaúcho. O Neymar tem a carreira dele, a gestão da carreira dele muito melhor do que o Ronaldinho, porque o Ronaldinho, na hora que ele quis parar de jogar, ele parou. Porque eu acho que de talento em si ele teve muito mais, né? Se ele tivesse continuado, talvez ele tivesse números melhores. Mas o Neymar, ele é sim acima da média. Pra mim, ele tá entre os 3 ali tops do mundo. Então, mas assim, falando do pessoal aqui no Brasil, eu concordo muito com o Vini no que ele falou, de que, assim, falta muita personalidade pra garotada, pras novas gerações, né? Porque é igual o Vini falou, o cara na base faz um contrato de 50 pau. Nós 3 aqui, às vezes com muito menos, tá ganhando, já dá uma acomodada. Você imagina um cara ganhando 50 pau. Eu acho que a minha diferença pra esses caras, tô falando assim, eu pessoalmente, e vocês que me conhecem sabem, se eu a sua diferença pra esses caras é que você não joga porra nenhuma. Eu não jogo merda nenhuma, exatamente. Mas se eu pelo menos conseguisse assinar um contrato bem merda como jogador, com certeza, por exemplo, eu sou ruim, eu não driblo, eu não sei lá. Eu ia treinar que nem um desgraçado fundamento. Eu ia treinar que nem um desgraçado, bater falta, bater pênalti, bater escanteio. Porque eu sei que na pior das hipóteses eu ia ser o cara da bola parada do meu time, entendeu? Eu vou fazer um pouco do advogado do diabo aqui. Isso é muito fácil de falar agora.
Mas imagina você com seus 20 anos de idade, ganhando seus 70 mil reais por mês, você podendo proporcionar para sua família tudo que ela sempre quis, para os seus amigos, para você. É claro que vai muito da característica pessoal de cada um, mas eu vi uma entrevista do Carlos Alberto, era um jogador que eu nem era tão fã, não. Mas depois que ele se aposentou, eu acabei me afeiçoando mais a ele. Ele falando um negócio que é muito realidade, que vem muito dos princípios do jogador brasileiro. Ele falou, cara, no dia eu tava ganhando 800 reais na base do Fluminense, no domingo eu joguei contra o Flamengo, fiz 2 gols e na segunda-feira eu tava ganhando 80 mil reais. Eu não fui preparado para isso, né? Eu não tive nenhuma estrutura para isso. Então, assim, na minha concepção, eu concordo com vocês. Eu acho que eles estão muito acomodados. Porém, a gente também tem que entender que o cara não foi construído para ser assim, né? É claro que, por exemplo, o Carlos fala isso, mas os ídolos do Carlos, aquelas pessoas que o Carlos se espelha, eu sei que é o Cristiano Ronaldo, é o Bruce Lee, são caras que buscaram aprimoramento, buscaram essa construção, né? Então, é muito do traço da sua personalidade. Agora, a gente não pode achar que todo mundo vai ter esse mosquitinho que vai picar no cara e vai falar, não, agora eu vou treinar de maneira absurda até encontrar a perfeição. Então, assim, eu acho que é algo difícil. Mas isso só mostra o quanto o nosso futebol tá por baixo. Por quê? A gente vê numa seleção brasileira agora, né, no final de 2020, surgindo talentos aí que a gente pode ter uma esperança, que pode dividir um pouco essa responsabilidade com o Neymar. Que é o caso do Richarlison, é o caso do Rodrigo, é o caso do David Neres, é o caso daquele Bruno, como que é? O que foi pro Lyon? Bruno Fernandes? Não. Bruno Fernandes é do Manchester, pô. É do Manchester, nada a ver. É português, né? Enfim, você que tá ouvindo, você sabe quem é. Então, a gente vê que, pô, o Neymar estreou na seleção em 2010, a gente tá em 2020, e agora que a gente tá vendo o início dessa transição, essa divisão de responsabilidade, que era uma hora para ter sido feita com o Lucas, depois era para ter sido feita com o Coutinho, depois, enfim, e acabou ficando sempre a cargo do Neymar. Inclusive, um dado que também é legal a gente botar nessa nossa discussão, é que o último melhor do mundo, o último brasileiro, né, melhor do mundo, foi o Kaká em 2007, cara. Então, assim, de 2007 pra cá, é claro que a gente tem um fenômeno, né, nós temos um fenômeno da história do futebol que é chamado Cristiano Ronaldo e um outro fenômeno da história do futebol que é chamado Lionel Messi, né, e durante esses últimos 13 anos eles levaram, o quê, 10 bolas, 11 bolas? Enfim, mas o último brasileiro que foi campeão disso foi o Kaká. Depois foi o Neymar, que foi terceiro colocado, né? E agora esse ano tinha tudo pra ser e não foi. Enfim, e isso mostra muito que a qualidade do futebol brasileiro tá em baixa. A gente vê nos próprios clubes. Eu sou santista, eu tô acostumado aí, por exemplo, a sempre ver alguém da base surgindo algum moleque novo. Nem sempre é o Neymar, quer dizer, quase nunca é o Neymar da vida, quase nunca é o Robinho da vida, mas sempre surgindo um ou outro talento. E a gente vê que nos outros clubes, o Vinícius pode falar aí pelo Corinthians, que vive sendo campeão da Copa São Paulo. Mas cadê a base do Corinthians, amigo? Pedrinho, pô, o camisa 10 da seleção. Nossa. Cara, é complicado, é uma situação complicada. Eu só queria levantar um tópico do ponto anterior sobre os ídolos do Carlos, né? Cristiano Ronaldo e o Bruce Lee, que se empenhavam. Cara, eu até entendo que para um menino de 18 anos aí que começa ganhando 800 reais e do dia pra noite tá ganhando 80 mil, é algo de se espantar, de se perder um pouco. Só que hoje todo mundo tem acesso a um Instagram, a uma internet, e todo mundo consegue ver que o Cristiano Ronaldo tem acesso ao que o Cristiano Ronaldo é. Um cara empenhado e um cara extremamente esforçado. Então, assim, ainda que um garoto possa se perder
em relação ao salário, a uma mudança de salário. Mudança de vida, né? Quem não conhece o Cristiano Ronaldo? Quem não sabe que ele é um dos caras mais dedicados dos clubes por onde ele passa? Então eu acho que esse é um argumento que eu acho que não vale mais hoje, sabe? Hoje a informação está muito fácil de ser alcançada e basta querer. Então é isso que eu queria dizer. E em relação aos times de base, cara, pra mim tudo tá envolvido, tem uma máfia de diretorias envolvidos. Acho que tem muito talento que sai, verdadeiros talentos saem sem nem terem jogado no time principal, sem ter subido. Os que sobem são esses pedrinhos da vida. O jogador não tem capacidade de jogar 90 minutos porque não aguenta. E se diz jogador de futebol, se diz um atleta. É complicado. O cara não consegue jogar 90 minutos. Se dizer um atleta é uma ofensa para todos os verdadeiros atletas. Eu acho que é interessante a gente também levantar um ponto que todo mundo aqui, eu acho que conhece, quem tá ouvindo também vai conhecer. Um cara que jogava bola junto, ou era esse cara que jogava bola, era o que se destacava, era o que ia melhor ali. E, aqui em São Paulo a gente sempre teve, no começo dos anos 2000, finalzinho dos anos 90, a ideia de que, pra ser jogador você tem que fazer treino e teste na Lusa, né? É lá que os moleques bons vão e tal. E a gente acaba tendo contato de um ou outro cara que jogava muita bola, foi pra lá e foi reprovado, né? Então a gente não sabe se é uma falsa impressão que a gente tem de um cara que joga muita bola aqui perto da gente, só que perto do profissional, perto de um extraordinário, ele acaba não jogando tanto, ou se há de fato essa máfia que é a minha opinião, né? Que existem as cartas marcadas, que as pessoas que vingam, se o cara não for muito espetacular, se o cara não for muito fora da curva, geralmente são essas pessoas já marcadas que vão vingar no futebol. Né? Bom, tomando desse seu argumento de que ou são muito extraordinários, já não vale, né? A gente vê aí pelo futebol brasileiro que extraordinário é uma palavra extraordinária aqui no nosso futebol. Porque, como é o tópico do podcast de hoje, o futebol tá... nivelado por baixo, é isso. Nivelado por baixo. Muito obrigado. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta agora, eu quero que nossa audiência acompanhe nosso raciocínio. Se você concorda que o nosso futebol brasileiro está nivelado por baixo, manda uma mensagem pra gente com o seu ponto, com a sua ideia. Rafa, Vini, Carlos, Minção, Lennon, enfim. A minha ideia é isso. Eu acho que é assim o assado. Para que a gente possa, depois, amanhã, ter uma segunda parte desse programa, trazer alguém com uma visão diferente, porque eu acho que está bem nítido aqui que nós três concordamos com esse tema, né? Que o futebol brasileiro realmente está nivelado por baixo. Então, assim, deixa teu comentário, deixa a tua opção, deixa a tua opinião, na verdade. Mas também temos mais um ponto que vai de encontro com essa nossa opinião. Que o maior artilheiro do Brasileirão ainda continua sendo Roberto Dinamite. O atacante famoso do Vasco dos anos 80 ainda é o detentor do título de maior artilheiro do Brasileirão. A gente também tem que lembrar que o Romário, quando volta a última vez para se aposentar, é artilheiro com 41 gols, né, na competição do Brasileirão. E a gente vê o Brasileirão tendo mais jogos durante esses últimos anos e menos gols, né? E eu queria saber, Carlos, Vini, o que vocês acham? Vocês acham que foi uma evolução técnica dos goleiros, dos defensores, uma evolução física desses caras que deixaram mais difícil o trabalho do atacante, ou a gente perdeu aquele talento nato brasileiro de fazer gol, de ser diferente do meio pra frente? Olha, brothers, eu fiquei assustado. Quando eu fui pegar esses dados aí, eu fiquei um pouco assustado, porque não tem ninguém nem perto de chegar, velho. Tipo, o Fred, vocês estão sentados, né? Eu acho que vocês estão ouvindo aí, tem que sentar também. O Fred, ele é o quarto colocado, com 149 gols, ele tem 41 gols a menos do que o Dinamite. E o Fred tá com 37 anos, ele tá pra se aposentar. E é o grande, glorioso Fred. Então a gente não tem ninguém perto deles. Perto dele, né, do Dinamite.
Ô, Missão, até repete sua pergunta aí, que eu tô meio... Meu coração até bateu mais forte agora. Sem problema. É só pra gente reprisar. Você acha que isso acontece porque é uma evolução do goleiro, das técnicas de goleiro, de zagueiro, de volante, de lateral, uma evolução física desses caras? Ou você acha que a gente tá perdendo um pouco do talento? Olha, vou começar pelos goleiros. Goleiro acho que não é, porque nós chegamos a ver goleiros monstros, assim. Eu acho que o Cássio é um puta goleiro em atividade hoje. O Volpi é bom, na minha opinião. O goleiro do Santos dizem que ele é bom. A gente tá falando dos nossos times, né? Sim. O João Paulo os goleiros do Palmeiras. Os goleiros do Palmeiras são bons também, não vejo nada. O Everton foi pra seleção, mas é um bom goleiro. Então, assim, em relação a goleiro, eu já vi melhores. Então, goleiro acho que não é. Defesa, pode ser. Se bem que a gente já teve defesas monstras aqui no Brasil, igual eu falei. A defesa do São Paulo de 2005. O Corinthians em 2012 era conhecido por ser um time de contra-ataque, ter a defesa muito consistente. O Santos, que ele nunca teve essa característica, né? Ele era um time, a defesa do Santos sempre foi o ataque. mais ofensivo de natureza, né? Mas eu vou fazer um contraponto no meio da sua resposta. Você não acha que, você acabou de falar dos esquemas defensivos, tanto do Corinthians quanto do São Paulo, você não acha que melhorou essa capacidade técnica e tática do futebol para evitar que tantos gols aconteciam? Olha, pode ser. Eu acho que a tática no Brasil, na verdade, essa questão tática no Brasil, ela começou a ser implantada, eu acho que a partir de 2014 isso ficou muito pesado aqui, não foi? 2012 o Tite ele já tinha muita noção, mas teve uma época que foi uma virada assim no futebol brasileiro, que falou, o que a galera da Europa tá fazendo aí? Brasileiro só quer saber de driblar, dar caneta e fazer golaço, né? 2012 o Tite já tinha essa noção, mas se eu não me engano, acho que 2014 começou a pegar muito essa questão tática aqui, não foi? Eu acho que tem muito. Eu acho que vem de antes, mas em 2014 ocorreu um terrível 7-1, que foi um tapa na cara de todo mundo que achava que o Brasil ainda era o melhor futebol do mundo, que a gente ainda era o país do futebol e tal, né? Com aquele esquema do Felipão de achar que ele tinha que colocar quem ele quisesse, não quem estivesse melhor, enfim. E a gente acabou sofrendo aquele vexame em casa. Eu acho que isso pode contribuir para os clubes terem ficado mais de orelha em pé. Tanto é que trabalhos de treinadores estrangeiros vêm fazendo sucesso no Brasil, justamente por ter outra filosofia. Mas eu acho que, assim, o Vini, eu queria até que o Vini desse a opinião dele antes de expressar a minha. Vini, o que você acha? Cara, aí é foda, porque assim, eu acho que essa parte tática ainda não existe no Brasil, sabe? Ô, louco. Porque a gente vê que alguns técnicos mais novos, com características diferentes, tentando fazer um trabalho que não é concluído, porque se o técnico ele começa a inovar muito, ele é louco, ele é mal visto. Se ele é um técnico retranqueiro, ele é mal visto. Então, assim, é complicado, porque a gente vê a questão do Thiago Nunes no Corinthians. Não deu certo, não funcionou. E por quê? Por quê? Por que não deu certo? Por que não funcionou? Foi jogador que fez conluio contra o técnico? Foi o técnico que realmente não sabia o que fazer? Ele fez um trabalho decente no Atlético Paranaense. Ele fez um trabalho bom e inovador. Aí, só que a gente vê um time como o Palmeiras pegando 200 milhões de reais em contratações e colocar o Luxemburgo, que é um técnico retranqueiro, que é um técnico que não consegue fazer nada porque ganhou o Paulista feio, quase perdeu o Paulista, é que o Corinthians quis perder mais. Caiu hoje, inclusive. Caiu, né? Caiu hoje. Demorou pra cair, não devia nem estar no Palmeiras, essa é a verdade. Eu, como santista, queria que ele continuasse, assim como eu queria que o Thiago Nunes também continuasse no Corinthians. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Então, mas a questão do Palmeiras e do Corinthians são bem diferentes, né? Porque o Corinthians é um time que não tem dinheiro e queria jogar pra cima, se arriscando a perder jogo, se arriscando a tomar gol. E o Palmeiras é um time que tem dinheiro pra contratar, jogando na retranca como se fosse o Corinthians que não tem dinheiro, sabe? Foram invertidos os papéis e ninguém achou estranho. Então... Eu acho que tem muito a ver, cara, com a ideia de que aquela tática do futebol gauchês, né?
do futebol de Mano, de Tite, de Dunga, dessa ideia de retranca, de 3 volantes, de um time fechado em busca de um gol, como isso se tornou até eficaz, né? O Corinthians foi campeão assim, muitos times ficaram com essa ideia. O próprio Carille foi campeão brasileiro com o Corinthians, jogando muito assim, né? Fechado. Sim. Um cara que marcava todo mundo marcando, em busca de uma bola, enfim. Eu discordo do Vinícius na ideia de que não tem esse tipo de tática no Brasil. Eu acho que tem, só que não é boa. Eu acho que existe essa tática, do mesmo jeito que tem o dinizismo, deve ter o titizismo, com volantes, o manuzismo, né, com volantes, com retranca, com futebol um pouco mais burocrático. Eu como santista, detestaria ver meu time jogando assim. Eu prefiro que o Santos jogue com 4-3 ali, quer dizer, ganhe, né, perca por um 4-3 do que ficar num 1-1 horrível, jogando mal. Eu acho que o futebol é mais do que isso. Mas vou levantar um questionamento aqui para vocês. O último campeão mundial de clubes do Brasil foi o próprio Corinthians, do Tite, que tinha por característica, apesar de ter jogadores excelentes para frente que faziam muito bem a função, que era o caso do Sheik, era o caso do Guerreiro, era o caso do Danilo, que é um monstro do meio para frente, mas era um time mais retrancado, era um time... Nessa época tinha o Alex também, que jogou muita bola. Exato. O Jorge, que apesar de voltava para marcar lateral, voltava para marcar e sempre foi muito, muito guerreiro, muito guerrido, como diria o Hermes e Renato. Era o Charlinho, né? Era o Charlinho do Corinthians. Era o Charlinho na ponta. Então, eu acho que fica difícil para bater no argumento de que o futebol brasileiro não está nivelado por baixo. Eu antes queria não acreditar que isso era verdade, né? Que isso era só papo de torcedor, que não estava muito afim de encarar as verdades do clube. Mas hoje eu vejo que essa é a verdade. O futebol brasileiro está nivelado por baixo. Discorda do que eu disse? Discorda do que o Vinícius disse? Discorda do que o Carlobas falou? Deixa teu comentário, faz a tua crítica, aponta a tua opinião. É claro, com educação, pode zoar, pode tirar sarro, com educação, porque senão é feio, tá? É feio. Bom, esse foi o nosso primeiro programa. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer ter falado com vocês durante esses últimos minutos. E eu vou deixar o pessoal se despedir, porque eu tô falando muito. Vai, Vini. Bom, aos nossos ouvintes, esse foi nosso piloto. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Semana que vem tem mais. E que semana que vem a gente traga melhores notícias para o torcedor corintiano. É nóis. Carlão, fala um pouco mais do nosso projeto, fala um pouco mais da nossa, de em quanto tempo a gente vai postar e dê suas considerações finais aí. Pessoal, se você quem chegou até aqui, muito obrigado, né? Muito obrigado a quem deixou de escutar, enfim. Mas você que chegou até aqui tem uma gratidão especial por você, por ser o nosso primeiro episódio, e nossa pretensão é lançar um episódio por semana. A gente quer aí bater essa resenha legal aí uma vez por semana, colocar para vocês. Eu não sei por onde você tá ouvindo a gente, mas a nossa pretensão é lançar em todo e qualquer plataforma existente, seja o YouTube, se você estiver vendo agora, Spotify, Deezer, enfim. A gente vai tentar lançar em qualquer lugar para que facilite para você ouvir. E, cara, isso aqui é sobre futebol. Então mais para frente, a gente vai abordar também, para você que gosta de videogame aí, futebol virtual. A gente vai abordar também outras questões de futebol, a gente vai contar aí com participações. Mas se você gostou, seja lá onde você estiver, dá um apoio aí pra gente, curte aí, compartilha. Um abraço a todos, muito obrigado, é nóis. Perfeito, eu também só tenho que deixar aqui o meu muito obrigado pelo Vini dispor do tempo dele, do Carlão também. Siga-nos nas redes sociais, @Tuli, Vini Wolf, @Minção, o nosso @Futebolas, correto, Carlos? Correto. E nos sigam, fiquem atentos às nossas novas atualizações. Manda para aquele teu amigo que discorda, manda para aquele teu amigo que não manja nada de futebol. Se você não manja nada, escuta, presta atenção no que a gente tem a falar, vê a galera que tá comentando aí, que o nosso intuito é crescer e disseminar um pouco mais do futebol, ainda mais, de todas as maneiras. Seja o futebol virtual, seja o futebol de verdade, o futebol de ontem e o futebol de hoje. Um beijo em vocês. Vai pra cima deles, Santos. Porque eu sou clubista. Eu sou santista! Um abraço! Alô!